Olá, sejam muito bem-vindas a mais um conteúdo especial aqui do Bazar do Prazer. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que pode de verdade virar o jogo nos resultados de vocês. É sobre o poder da autorresponsabilidade. Sabe aquela sensação de ter o controle do próprio sucesso? É exatamente disso que a gente está falando. Vamos lá? Então, vamos pensar juntas. Toda consultora, todo santo dia, se depara com uma encruzilhada. De um lado, a gente tem aquela mentalidade que culpa tudo, né? Ah, o mercado tá fraco, o preço tá muito alto, a cliente simplesmente não quis comprar. Do outro lado, tem a mentalidade de protagonista. É aquela que olha para dentro e pergunta, tá, mas o que eu posso fazer de diferente? Como eu agrego mais valor? O que eu aprendi com isso aqui? A real é que a questão não é o que acontece, mas como a gente reage. É essa escolha que define tudo. E sabe qual é a grande virada de chave entre esses dois jeitos de pensar? É uma palavra: autorresponsabilidade. Parece complicado, mas é super simples. É a gente assumir o controle, sabe? É ter a certeza de que somos as protagonistas da nossa própria carreira. A gente não controla o mercado, isso é fato. Mas as nossas atitudes, as nossas escolhas, isso sim. E são elas que, no fim do dia, trazem os resultados. Ok, muito legal na teoria, né? Mas como é que a gente constrói essa mentalidade no dia a dia? Porque a autorresponsabilidade não é só uma ideia bonita, não. Ela se apoia em 4 pilares bem práticos, que são a base de tudo, a fundação de uma carreira de sucesso. E olha só quais são eles. O primeiro é a consciência. É entender que tudo que a gente faz tem um resultado, uma consequência. É causa e efeito, simples assim. O segundo é a proatividade. Sabe aquela coisa de não ficar esperando a cliente vir, o problema se resolver sozinho? É ir lá e fazer acontecer. Depois vem o autoconhecimento. Gente, isso é fundamental. É olhar para si e falar: nisso aqui eu sou boa, vou usar mais. Nisso aqui eu preciso melhorar. E por último, mas super importante, resiliência. É tomar um não e, em vez de desanimar, pensar: o que eu aprendo com isso? E seguir em frente, se adaptando. E o mais legal é que quando esses 4 pilares estão firmes, uma mágica acontece. O papel da gente muda. A gente deixa de ser só uma vendedora e se transforma numa verdadeira consultora. E essa frase resume tudo. É uma mudança de perspectiva total. Porque, vamos combinar, ninguém compra um produto só por comprar. As pessoas buscam uma solução para algo, uma experiência nova, a realização de um desejo. O nosso trabalho é exatamente esse: descobrir o que a cliente realmente precisa. Pensa só nesse exemplo que é super comum. A cliente chega e fala que quer algo novo para apimentar a relação. Ela não está pedindo um produto qualquer do catálogo, né? O que ela precisa de verdade é de uma consultoria. Ela precisa de alguém que a oriente, que passe confiança, que ofereça uma solução pensada para ela. É o nosso conhecimento que faz toda a diferença e transforma uma simples venda em algo que realmente vai agregar valor na vida dela. Ok, agora a gente vai entrar num assunto super importante e às vezes um pouco delicado, né? Como lidar com aquelas conversas mais sensíveis, quebrando barreiras com confiança e profissionalismo? A pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que a gente supera as barreiras mais comuns, como a vergonha e a insegurança da cliente? Isso acontece muito. E a resposta, gente, não tá num script pronto. Tá na nossa postura. O jeito que a gente aborda isso é o que define o sucesso da conversa. E a estratégia para isso passa por alguns pontos práticos. Primeiro de tudo, criar um ambiente seguro, sabe, com empatia de verdade. A cliente tem que se sentir super à vontade. Segundo, mostrar que a gente conhece do que está falando. Ter conhecimento profundo dos produtos passa uma confiança absurda para ela. Terceiro, falar sobre tudo com segurança, com naturalidade. Isso ajuda a quebrar qualquer preconceito. E por fim, o foco tem que ser sempre nos benefícios, para o bem-estar, para a saúde, para o relacionamento, para a autoestima. Mas não pensem que o trabalho acaba quando a venda é feita. Muito pelo contrário. Para quem tem essa mentalidade de protagonista, a venda é só o começo de um relacionamento. A autorresponsabilidade continua, agora com o foco em construir lealdade. Esse ciclo aqui mostra isso perfeitamente. Começa com a compra, claro, a primeira interação. Mas aí vem o pulo do gato, o pós-venda. É quando a gente entra em contato para saber como foi a experiência. Isso, gente, faz toda a diferença. É o que gera a fidelização. A cliente se sente valorizada e o que ela faz? Ela volta. E uma cliente fiel não só volta a comprar, ela indica. Ela vira a nossa melhor parceira de negócios. E essa mentalidade vale até para aquelas horas mais chatas, como uma reclamação. Pensa bem, uma reclamação pode ser duas coisas. Pode ser o fim de tudo ou uma oportunidade de ouro. A mentalidade reativa vai fazer o quê?
procurar culpados, focar no erro e pronto, perdeu a cliente. Já a mentalidade autorresponsável, essa busca a solução, foca em resolver. E podem acreditar, muitas vezes é assim que a gente transforma uma cliente que estava insatisfeita na nossa maior fã. Para a gente conseguir manter esse nível de excelência, de confiança, tem uma coisa que não dá para negociar: é o aprendizado contínuo. E adivinha de quem é a responsabilidade por isso? Nossa, totalmente nossa. O nosso crescimento profissional depende do nosso próprio esforço. E olha, o que não falta é ferramenta para isso, né? É estudar os catálogos a fundo, acompanhar blogs e canais do nosso meio, participar de cursos e treinamentos, ler um livro, ouvir um podcast e uma das coisas mais ricas, compartilhar experiências com as colegas. Cada coisinha dessas é um baita investimento na nossa carreira. E é importante lembrar sempre disso. O conhecimento que a gente adquire, ninguém tira da gente. É nosso. E quanto mais a gente sabe, mais confiança a gente tem para conduzir aquelas conversas importantes e, claro, para ajudar de verdade as nossas clientes. E tudo isso que a gente conversou hoje nos leva a essa frase, que é a mais pura verdade. Sucesso não é acaso, não é sorte, é uma escolha. Uma escolha que a gente faz todo dia, em cada atendimento, em cada conversa. E é nisso que nós, do Bazar do Prazer, acreditamos. Escolher ser a protagonista da própria carreira é o primeiro passo, o mais fundamental para alcançar resultados que são extraordinários. Então a dica é: abrace a autorresponsabilidade. Coloque em prática e veja a transformação acontecer. A escolha, no final das contas, é sempre nossa.